Aleluia. Estamos testando um novo equipamento aqui, meu povo. Fecha os teus olhos, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Esse é só para câmera. Glória a Deus. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Amém? No nome de Jesus. Amém? O Senhor vai falar algo conosco hoje. Amém? Algumas coisas na nossa mente, dentro de nós, são chamadas fortalezas, elas precisam cair. Que assim seja, Pai. E eu creio que a partir de agora algo está ruindo dentro de nós. Está havendo rupturas nas nossas almas. Deus está separando muitas coisas a partir de agora. Por aquilo que nós ouvimos nas primeiras orações, por aquilo que foi ministrado no louvor, pela Santa Ceia. Mas Deus quer fazer ainda mais. Por isso libera a tua mente agora. Fala, Senhor, toma minha mente, Pai. Eu quero entregar todo o argumento que eu tenho, eu quero reduzir ele a nada, e eu quero ter entendimento do Senhor na minha vida a partir de agora. É o que eu peço a Ti no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Quem está com uma expectativa de que Deus te trouxe para você receber do melhor dele, em nome de Jesus, amém. Deus tem nos trazido todos os domingos, tem liberado algo sobre as nossas vidas, para que nós possamos com entendimento alcançar um novo tempo na nossa vida, ter um novo território. Deus quer que você alcance um novo território. A partir de onde, pastor, que eu vou começar esse desbravamento na minha vida? Lá na sua casa. O primeiro território que você vai conquistar é o coração da tua esposa, é o coração dos teus filhos, é o ambiente do teu trabalho, e a partir dali, Deus quer que você conquiste aquilo que Ele tem planejado para a tua vida. Amém? A mensagem de hoje eu gostaria de compartilhar, usando as armas certas. Deus quer que você use armas certas. Nós vamos ler um texto, nós vamos compartilhar um texto com os irmãos, que diz que nós não viemos aqui por acaso. Você não nasceu de um acaso, você nasceu dentro de um propósito eterno de Deus. E você precisa ter esse entendimento, o que está inserido nesse propósito. Amém? Tem um termo, quem conhece aquele termo? Eu estou armado até os dentes. Quem já ouviu falar esse termo aqui? Amém? O que significa esse termo? Eu estou armado até os dentes. É uma expressão comum, informal, que quer dizer que a pessoa está preparada para qualquer enfrentamento na vida dele. Deus, Ele quer exatamente isso de você. Ele quer te aparelhar para que qualquer enfrentamento que você tiver na sua vida, você saia dali com a certeza de que aquela promessa, que você em todas as coisas, você é mais que vencedor e você vai ter vitória mesmo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 10, nós vamos ler 4 versos, versos 3, 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3, 4 e 5. Amém? Eu quero que você tenha um entendimento hoje. O que nós vamos compartilhar é algo poderoso, é algo que vai transformar a sua mente, é algo que vai mudar o teu conceito a respeito de quê? Primeiro, de você mesmo. Você precisa mudar o conceito de quem é você. E você também precisa mudar o conceito do que você é para o mundo, mudar o conceito do que é o mundo, do que o mundo é para você, mas principalmente de quem é Deus e que Deus pode representar na tua vida. Deus quer mudar 6 conceitos hoje. Nós, quem somos nós, o que é o mundo para nós, Deus, o que representa Deus nas nossas vidas. Amém? 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 ao 5, todos acharam? Então vamos ler. Eu tenho 2 traduções aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira tradução que eu vou ler é a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Ela é a mais simples, é a de mais fácil entendimento. A palavra de Deus diz aqui: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo,
São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos o quê? Ideias falsas. Olha que tremendo. Destruir o que é falso, o que surge na nossa mente como falso. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a quem? A Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a quem? A Cristo Jesus. Na Almeida, Revista e Corrigida, a palavra do Senhor diz aqui: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, você também é um soldado, porque quando você vê a expressão de militância, fala de militarismo, fala de exército realmente, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, e eu vou explicar o que é milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aleluias, amém? Primeira coisa que eu preciso entender acerca deste texto aqui, o que representa essa palavra militamos. Fala de militarismo, o que é o militar? O que é ser um militar? É fazer parte de uma força de combate, de um governo, de um reino ou de um sistema. Você nasceu, Deus te trouxe como uma criatura, mas você não está somente aqui de passagem. Você não está somente aqui para ser um homem, uma mulher, para você crescer, para você casar. Você não está somente aqui para você ter filhos, para você ser um empresário, para você ser um pai de família. Não, Deus te trouxe aqui também para você ser um combatente. Por isso que a palavra de Deus usa o termo de nós não militamos. Mas a palavra de Deus também fala aqui, o que é o militar? O militar é aquele que faz parte de uma força de combate, de um governo, de um reino, amém? Ou de um sistema. Mas a palavra de Deus também fala que as armas da nossa, o quê? Da nossa milícia. E o que é a milícia? A milícia é uma força paralela que combate outra força. Ou seja, Deus te trouxe aqui para você fazer parte também da milícia dele. O que quer dizer isso, pastor? Você vai fazer parte de uma força paralela que combate aquilo que combate a tua vida, que combate aquilo que combate a tua família, que combate aquilo que combate os teus sonhos. É por isso que esse texto fala que nós também fazemos parte dessa milícia. Ou seja, contra tudo que se levanta, aquilo que se chama Deus. Você tem essa força, Deus está te chamando com essa força, para quê? Para você combater aquilo que combate o teu sonho, aquilo que combate o teu desejo, aquilo que combate a promessa de Deus na tua vida. Deus está te chamando para você ser um combatente dessa milícia, amém? Mas o que mais que eu preciso ter entendimento acerca desse texto? Nós vamos compartilhar 5 coisas aqui. Eu gostaria que você anotasse ela, porque ela vai te dar um entendimento de você, do mundo e de Deus. Você com você mesmo em relação ao seu papel na humanidade, seu papel dentro da tua casa, de você em relação ao mundo, porque no mundo jaz o maligno e eu tenho que ter um entendimento de como eu vou me interagir com esse mundo, como eu vou poder usufruir das coisas que Deus colocou no mundo a meu favor e também poder distanciar aquilo que o inimigo também colocou no mundo contra a minha vida e a minha família. Primeira coisa que eu tenho que entender acerca desse texto, eu gostaria que você pudesse abrir o teu coração. Há uma luta sendo travada. Declara comigo: existe uma luta agora sendo travada. Declara forte comigo: existe uma luta sendo travada agora. Amém? Essa luta, na qual ela está sendo travada, irmãos, ela está sendo travada primeiramente por conta que existe um império e um reino. O império das trevas e o reino dos céus. E nessa luta espiritual, quem está em jogo aí? É o planeta Terra? Não!
Você tem que ter um entendimento que esse texto diz aqui que nós fazemos parte de uma luta. E o que é que está em jogo nessa luta? O que essa luta está travando? Está sendo travada pela minha vida, pela tua vida, pela minha família, pela tua família. Está sendo travada pelo meu filho, pelo teu filho também. Está sendo travada pelo meu futuro e pelo teu futuro. É uma luta é o bem contra o mal. É o céu contra o inferno, é a luz contra a treva. Essa é a luta que esse texto aqui está nos dando entendimento. Segundo, dentro dessa luta existem armas. E quais são as armas que estão nesta luta? Primeira, é a arma da carne. É interessante que a gente pensa que a carne ela não está armada. Muito pelo contrário, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a carne milita contra o quê? O espírito. O que é militar? Por que é milita? Porque ela combate aquilo que é do espírito. Ela combate aquilo que se levanta dentro de Deus para as nossas vidas. Ela combate aquilo que é de Deus para nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a carne milita contra o espírito. Ou seja, a carne também tem as armas da carne. Você quer ver uma arma da carne? Quando eu sou ofendido, você sabe como é que a carne combate a ofensa? Pela vingança. A vingança é uma arma da carne. Quando algo acontece em mim, quando eu reajo negativamente, é uma arma da carne na qual eu estou colocando para fora. Mas existe também a arma espiritual. Ao mesmo tempo que existem as armas da carne, existem também as armas espirituais. E quais são as armas espirituais? É aquilo que é contrário à carne. Abra comigo em Romanos, no capítulo 12, do verso 17 ao verso 21. É interessante eu ter um entendimento que, da mesma maneira que a carne, ela possui um armamento contra a minha vida. É um armamento que ele se transforma em mim e transforma o ambiente também ao meu redor. À medida que eu vou reagindo de acordo com a minha carne, algo também transforma ao meu redor, algo também transforma no meu contexto de vida. Mas a partir do momento também que eu começo a agir com as armas espirituais, também da mesma forma todo o meu contexto de vida é transformado para a honra e a glória de Deus. Em Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler do verso 17 ao 21. E olha o que esse texto diz aqui a respeito das armas espirituais. Muitas das vezes você pensa que a arma espiritual é somente a palavra de Deus, é a oração, é o jejum, é a meditação. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. Não. As armas espirituais também são atitudes nossas para com os nossos irmãos. E olha o que esse texto diz aqui como arma espiritual. Você tem que aprender a usar a arma espiritual. Sem você ter entendimento do que é a utilidade da arma espiritual, você vai viver uma vida muito reduzida. Por quê? Porque ninguém vai querer se aproximar da tua vida. Muitas das vezes existem pessoas que estão sofrendo por males, por problemas, porque não têm entendimento do que são armas espirituais. E a palavra de Deus diz aqui: a ninguém torneis mal por mal. Quando uma pessoa recebe o mal e ela rebate aquilo que ela recebeu com o mal, ela está usando qual tipo de arma? A arma da carne. Eu sou carnal. Comigo pau é pau, pedra é pedra. A medida com que me diz, eu vou medir também. Se me lançou um negócio, eu lanço dois. Eu ainda sou pior ainda. Isso é as armas da carne. Mas o apóstolo Paulo está falando em Romanos sobre armas espirituais. Ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante quem? Todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Você sabe como é que Cristo Jesus nos ensina a utilizar as armas espirituais? Se te esbofetear do lado direito, oferece o lado esquerdo.
se tirar de você a túnica, dá a capa. Assim, é assim que são as armas espirituais. E o texto continua: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás o quê? Brasas de fogo sobre quem? Sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Assim são as armas espirituais. É a utilização daquilo que é bom e do bem de Cristo Jesus nas nossas vidas. Quando uma pessoa falar mal de você, não rebata ela falando mal dela, ora por essa pessoa. Quando você vê que algo está te rejeitando, muitas vezes, não está querendo que você faça parte, ora por essas pessoas, para que elas tenham a mente de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus nunca rejeitou ninguém. Isso são as armas espirituais. Terceira coisa que me dá entendimento nesse texto é que nós estamos vivendo dentro de um ambiente. E qual é o ambiente que esse texto aqui está falando? É o ambiente da nossa mente. A nossa mente é o campo da batalha. A nossa mente, ela é todo o território que nos representa, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas intuições, aquilo que brota dentro de nós, o nosso querer, os nossos sonhos, ele procede totalmente da nossa mente. Por isso que a mente do ser humano, ela se tornou o quê? Um ambiente, mas um ambiente da batalha espiritual do Senhor contra o inimigo das nossas almas. E o que acontece dentro desse ambiente? Dentro desse ambiente é formada as fortalezas. O texto diz: no capítulo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E o que é as fortalezas na mente do ser humano? Primeira coisa que eu entendo a respeito da fortaleza, amém? É o lugar onde algo ou alguém opera, trazendo uma influência sobre essa pessoa. Quando o apóstolo Paulo falou para destruir as fortalezas, é porque dentro da mente daquelas pessoas que ele estava ministrando aquele texto, existia algo ou existia alguém que estava trazendo uma influência sobre aquela vida. E aquilo começou a se tornar o quê? Uma fortaleza na mente daquela pessoa. E o que também são fortalezas? Elas são mentiras escondidas aonde? Na mente do ser humano. Satanás muitas das vezes coloca mentiras na mente da pessoa. E a pessoa começa a acreditar naquela mentira. A pessoa começa a se sentir incapaz. A pessoa começa a se sentir sem energia. A pessoa começa a se sentir um zero à esquerda. Ela vai aceitando essa mentira. E essa mentira começa a se tornar o quê? Uma fortaleza dentro da mente dela. A nossa maior luta, irmãos, ela não está com aquilo que nós olhamos, mas está dentro de nós. São as fortalezas, as mentiras que são impostas na nossa mente. E quanto mais eu vou aceitando a mentira, mais essa fortaleza vai se tornando maior dentro de mim. São 3 as fortalezas dentro da mente humana. Se você quiser anotar, você anota. Amém? Primeiro, é a fortaleza da pessoa ou da mente dela mesmo. O que acontece quando essa pessoa tem essa fortaleza?
Essa pessoa, ela impede, ela fica impedida de enxergar o agir de Deus. Como é que age uma pessoa que está sobre a influência dessa fortaleza? Você chama ela para as coisas de Deus, ela não vê necessidade. Quantas pessoas eu chamava para vir à igreja, a pessoa falava assim: rapaz, vocês oram demais, vocês vão na igreja demais. Meu irmão, eu oro aqui em casa. Eu escuto o culto aqui pela internet, sentadinho, o ouvido no rádio do jogo de futebol e o olhinho lá no que está passando no culto. Essa pessoa tem o quê? Uma fortaleza na mente dela. Você quer ver outro exemplo da pessoa que tem uma fortaleza na sua mente? Ela está passando por um problema muito sério dentro da casa dela. E ela não vê culpa nela, só vê culpa no outro. Ela está com uma fortaleza na mente dela. Não, eu? Pastor, o senhor não vive aqui dentro da minha casa, não. O senhor não faz ideia de quem que eu casei, não, pastor. Amém? Essa pessoa tem uma fortaleza na mente dela. Por quê? Porque ela não aceita ajuda. O apóstolo Paulo, ele tinha essa fortaleza antes de conhecer a Cristo Jesus. A mente dele estava tão cauterizada que ele tinha que perseguir a igreja, ele tinha que destruir a igreja, ele tinha que acabar com a igreja. A única forma da fortaleza na nossa mente ser destruída é com o encontro genuíno com Deus. Quem quer se encontrar com o Senhor aqui? Então você vai erguer a tua mão bem alto, é para Deus, é para aquele que você falou que quer encontrar com Ele. Amém? Fala: Senhor, em nome de Jesus, eu quero te encontrar nessa noite, e que toda a fortaleza que eu criei na minha mente, ela caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? As fortalezas da mente também são criadas pelos bloqueios emocionais. Pessoas que sofrem traumas, elas acabam criando essa fortaleza na mente dela. Pessoas que sofreram abusos na infância. Muitas pessoas hoje têm problemas sexuais porque foram abusados na infância. E elas, por causa daquele abuso, elas criaram uma fortaleza na mente dela, que elas não queriam ter um tipo de relacionamento sexual com aquele tipo de sexo. E elas passaram a ter com outro tipo de sexo. Eu conheço uma pessoa que ela resolveu experimentar o sexo muito cedo. Você sabe por quê? Porque ela sofreu um abuso sexual na infância. E ela queria provar para ela que ela não era homossexual. E ela começou a querer pegar todo tipo de garotinha. Ou seja, existia uma fortaleza na mente dessa pessoa. Eu quero que você coloque a mão na tua mente agora. Essa reunião, Deus te trouxe aqui por um propósito. Para quebrar toda a fortaleza na sua mente. Todo trauma vai ser quebrado agora. Tudo aquilo que abalou a sua alma. O que é um trauma? É um abalo de alma. A tua alma foi abalada, e por conta desse abalo, ela saiu, ela ficou desaprumada, ela saiu do centro, ela saiu do reto, ela pegou a direção que ela não deveria pegar. Senhor Deus Pai, nós oramos pela nossa mente, Pai, que toda a fortaleza da mente caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos, Senhor Deus Pai, novamente estar no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Segundo, a fortaleza do mundo. Irmãos, existe um termo criado em 1700 e alguma coisa, eu creio que esse homem era um filósofo alemão. Esse termo se chama Zeitgeist. Não sei se nem está certo. É uma palavra alemã, que, traduzindo, o que significa esse termo? É o espírito do tempo.
Por que o espírito do tempo? Porque a palavra Zeit significa tempo e o Gei significa espírito. Esse camarada criou esse termo para falar o espírito que estava se passando naquele determinado tempo. Igual se nós pegarmos aí décadas atrás, a moda era, né, calça de boca de sino. Então o espírito da moda daquele tempo era esse tipo de calça. Amém? O espírito do tempo de hoje, no qual muitos têm falado, ele é formado por duas palavras. Quais são essas palavras? Conectar e rede, que nós conhecemos aqui na América como network. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a fortaleza do mundo, ela cria muitas das vezes um padrão de existência humana. Ela cria um padrão de vida humana. Hoje, a network está comandando totalmente a sociedade e começou a comandar até mesmo as igrejas. Existem igrejas hoje que determinada pessoa não pode ir em outra igreja porque ela não está conectada naquela igreja, ou seja, ela não está conectada no reino, ela está conectada na rede. Quem acha que isso aqui está certo? Declara comigo, está amarrado em nome de Jesus. Vocês entendem? Então é um espírito realmente do tempo que vai criando uma fortaleza e muitas das vezes nós não percebemos a fortaleza que está sendo criada, como foi o caso também aí do Covid, como foi o caso da pandemia. Criou-se um espírito naquele tempo que ninguém poderia sair de casa, ninguém poderia se relacionar com outro, e hoje em dia nós estamos vivendo o quê? O reflexo desse espírito desse tempo. Pessoas que não conseguem se relacionar, que tem medo de se relacionar, tem medo porque acha que de alguma forma vai ser contaminada, vai ser contagiada. E esse espírito, ele é declarado na palavra de Deus. Abra comigo em Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3. A palavra do Senhor diz aqui: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo, aí fala de pessoas que estavam tomadas pela fortaleza e andavam de acordo com esse espírito, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste quê? Do mundo, segundo o príncipe de onde? Da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos de quem? Da desobediência, entre os quais todos nós. E o apóstolo Paulo se inclui porque ele sabia que ele já tinha andado também pela influência desse Espírito e com essa fortaleza na mente dele antes de conhecer a Cristo Jesus, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Olha que tremendo esse texto. Ele explica exatamente a ação do Espírito e como é que a fortaleza do mundo age na vida do ser humano. Ela coloca a pessoa para ter ações carnais. O que o apóstolo Paulo tinha, ele queria matar a igreja, por quê? Porque ele era um general romano bem sucedido. Quantas pessoas estão trocando o sucesso pelas coisas de Deus, pelas coisas do mundo? É por quê? Porque elas estão sob a influência de uma fortaleza na mente, mas também pelo espírito desse tempo. Nós precisamos cuidar para que nós possamos viver sem esta influência dessa fortaleza do mundo. Terceira e última fortaleza é a fortaleza cósmica. Que fortaleza é essa? É a fortaleza que atua nas regiões celestiais. Deixa eu falar algo para os irmãos. Eu não sou atrevido e nem imprudente de falar para os irmãos que o que está acontecendo hoje no Brasil, no sul do Brasil, esse temporal, é porque Deus falou comigo, não. Mas existe uma potestade que age, né, na região cósmica sobre o Brasil.
E nós temos visto nesses últimos 2 anos como a imoralidade tem crescido ali naquela nação. Irmãos, e por conta da imoralidade, por conta de todas as coisas que temos presenciado, o Brasil tem sido tido como um país que não existe regras, um país sem leis. E isso está trazendo o quê? Uma influência por conta da fortaleza cósmica que está sobre aquela nação. E o que acontece? Os mais fracos pagam pelos erros daqueles que têm o governo nas mãos. Como é que as fortalezas são formadas em nós? E no mundo e no cosmos? Só tem uma forma. Você sabe por que aquela potestade ela não rui? É porque o brasileiro, e isso eu falo de nós aqui, isso se refere a nós. Toda fortaleza, ela é formada pela somatória dos argumentos que eu aceito na minha vida. Se eu começar a colocar na tua cabeça, você é derrotado. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você é uma pessoa, um zero à esquerda. Eu não boto fé em você. Isso vai se tornando uma fortaleza na sua mente. E você sabe o que vai acontecer? Vai chegar um dia que você não vai querer nem abrir a porta do teu quarto. Isso te esmaga. Isso se torna uma força maior do que a sua. Você sabe por que nós ali no Brasil não conseguimos contemplar a libertação daquele povo? Porque existe uma fortaleza cósmica muito grande sobre aquela nação, e o povo tem aceitado. A palavra de Deus fala que o povo padece porque falta conhecimento. Quando eu não conheço o que é a representatividade do poder de uma fortaleza, tanto em mim, quanto no mundo, quanto nas regiões cósmicas, eu não vou chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque eu estou dominado pelos argumentos que estão dentro de mim. Cada vez que eu aceito, cada vez que eu aprovo o argumento do inimigo, a fortaleza aumenta na minha mente. Se você hoje não começar a buscar primeiro a libertação do teu filho, não é nele, é dentro da tua vida, dentro da tua mente. O meu filho é abençoado, ele vai ser um grande homem, ele vai ser poderoso nessa nação, ele vai sair do jeito que ele está vivendo agora, e ele vai se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e ele não será liberto. Por quê? Por conta dessa fortaleza que está dentro de você, na sua mente. Quanto maior a fortaleza, mais insensível nós somos e um povo é em relação às coisas de Deus. Elas são formadas por argumentos. Não aceita você se achar pequeno. Você quer ver um camarada na Bíblia, literalmente, que tinha uma fortaleza dentro dele? Gideão. Ele chegou a declarar para o anjo: oh meu Deus, se eu visse um anjo igual o que ele viu, eu não falava nada, eu falava assim: libera um som, meu irmão, que eu quero partir doido, quero ganhar o mundo. Mas o homem tinha uma fortaleza tão grande dentro dele, que ele falou para o anjo, falou assim: ele deve ter olhado para o lado, não viu ninguém, falou: o senhor tem certeza, o senhor está falando é comigo? Eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor do clã do que eu pertenço. Ou seja, ele tinha uma fortaleza tão grande que eles não se achavam nada. Mas foi preciso uma liberação do poder e a manifestação de Deus, para que aquela fortaleza na mente daquele grande guerreiro fosse destruída, e ele fosse um dos juízes e libertadores de Israel. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, amém?
todo argumento que lançou sobre a tua vida, todo argumento que lançou sobre a sua família, todo argumento negativo que lançou sobre a tua casa, eu ordeno agora caindo por terra no nome do Senhor Jesus, e eu libero sobre a tua vida a mente de Cristo Jesus, mesmo diante da morte, mesmo diante da cruz, mesmo diante dos açoites, você não vai ver a destruição, você não vai ver o ponto final, você vai enxergar a ressurreição. Ele não tinha fortaleza nenhuma, porque ele era a eliminação das fortalezas na mente dos homens. Quem são os envolvidos nesse texto? Eu já vou acabar. Nós, Deus e o inimigo. Como é que se dá o envolvimento? Pela atração. Irmãos, eu já falei isso aqui várias vezes, de várias formas. Nós somos seres igual antena parabólica. Tanto você emite, quanto você recebe sinais. Tanto você emite algo na tua vida, quanto você vai receber algo na tua vida. Você é parabólico. Você está recebendo a todo instante. Você está emitindo algo a todo instante. A energia que você recebe aqui, durante as reuniões de domingo, toda semana essa energia ela é diluída. Por isso que você precisa vir, meu irmão, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, porque senão chega na quarta-feira você já não tem mais nada do que você recebeu hoje. Por quê? Porque por onde você foi passando, aquilo vai sendo liberado. Irmãos, de vez em quando eu entro em ambientes e começo a orar naquele ambiente. É como sanguessugas espirituais. Minha energia se desvai. Se eu não vou para o pé do Senhor, no mesmo dia, eu creio que talvez vocês não iriam me encontrar no próximo domingo aqui. De tanto que puxa as energias nossas. Por quê? Porque nós somos parabólicos. Mas no momento que eu entro num quartinho lá em casa, misericórdia. Eu recebo energia, eu recebo força, eu sou renovado, amém? A minha fé é levantada, eu começo a ver o mundo com os olhos de Deus, não com os olhos do Eduardo, aquele limitado, aquele pequeno, aquele que não tem conhecimento, não tem força, mas eu começo a ver as coisas com os olhos de Cristo Jesus, o que venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. E por último, nós já vamos encerrar. Nos mostra que temos armas e enfrentamos armas. Deixa eu te dizer algo. Esse texto fala que você tem que estar armado mesmo até os dentes, porque do lado de lá também está armado até os dentes. Não ignore. O apóstolo Paulo fala que ele não ignora os desígnios de Satanás, os intentos, os desejos, as vontades do inimigo em relação à vida deles. Então que você também não ignore isso. Se a palavra de Deus ela nos dá um exemplo, muitos não entendem esse exemplo. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir a nossa vida. E como ele vai fazer isso, meu irmão, ele tem que ter ponto de contato. E aonde, pastor, é o ponto de contato do inimigo na minha vida? Você não está vendo ele, mas ele está instalando a fortaleza na tua mente para que dessa fortaleza ele tenha esse ponto de contato. Quantos países ganham uma guerra por conta de uma fortaleza que ele instalou no território inimigo? E a partir daquela fortaleza, ele começa a ganhar a guerra. Muitos de nós estamos perdendo a guerra, porque não estamos entendendo que pensamentos nossos nada mais são do que fortalezas instaladas pelo inimigo nas nossas vidas. Batemos nos nossos filhos com as palavras, não somos tolerantes com o nosso cônjuge, nos achamos superiores a todos, somos intolerantes, não queremos ouvir, não queremos aprender. O que é isso? É fortaleza na mente dessa pessoa. Quais são as armas do inimigo? Se você estiver anotando aí, conformismo. Declara comigo: eu não me conformo.
Meu irmão, você está mais acomodado do que tu. Declara comigo. Eu não me conformo. Não se conforme. O conformismo é uma fortaleza na pessoa. Não se conforme. A palavra do Senhor fala assim: e não vos conformeis com este século, mas o que? Transformai-vos pelo que? Renovação da tua mente. Não se conforme com o que você está vivendo. Ele tem infinitamente mais para a tua vida. Segundo, o orgulho. Quantas pessoas não estão entendendo que o orgulho é uma fortaleza muito grande? Quantas pessoas não estão saindo, não são bem-sucedidos, não são excelentes pais, excelentes mães, não são excelentes filhos, não são excelentes patrões, não são grandes homens de negócio, porque são orgulhosos, não escutam ninguém. Terceiro, em submissão. Eu estava compartilhando algo com os pastores à tarde. Fidelidade e lealdade. O que é a fidelidade e a lealdade é a mesma coisa? Não. Tá? A fidelidade é um compromisso firmado. Eu tenho que ser fiel à minha esposa, por quê? Porque eu tenho um compromisso firmado com ela. Mas o que é a lealdade? A lealdade é a atitude voluntária. Eu quero ser fiel à minha esposa. Isso é lealdade. É um nível maior de fidelidade. Insubmisso é a pessoa que não quer ser fiel e leal a ninguém. Ele tem uma quê? Uma fortaleza dentro dele. Ele é independente. Pessoas que não se submetem à autoridade espiritual. Pessoas que não querem se submeter a um governo. Pessoas que, como a própria palavra de Deus fala, andam errantes dentro desse mundo, são insubmissos. Tem uma fortaleza dentro deles. Pessoas que não se aceitam e também não aceitam nada de ninguém. Ele não é somente orgulhoso. Ele é uma pessoa que ele não quer nada com nada. Eu não aceito. Para mim está bom do jeito que está. Ele tem uma fortaleza dentro dele também. E o descrente. Um sinal de descrença é quando uma pessoa acha que a mudança não vai surtir efeito na vida dela. E para a gente encerrar, quais que são as nossas armas? Fica de pé comigo. A palavra, a oração, a meditação e a prática dessa palavra são as nossas armas. Eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu tenho que orar pelo que eu leio. Senhor, o que eu estou lendo me dá entendimento. Isso vai se tornar uma arma para você, contra a fortaleza na sua mente, contra a fortaleza do mundo, contra a fortaleza nas regiões celestiais. E eu tenho que meditar por aquilo que eu leio. Deus falou para Josué: medita de dia e de noite, porque senão a fortaleza vai ser maior do que a tua vontade de conquista. Você vai se achar pequeno, você vai ser humilhado e não vai dar conta de estar por cima da humilhação. Eles vão te questionar, Josué. Eles vão falar que você não é como Moisés. Você não tem a revelação que Moisés tem. Você não tem a autoridade que Moisés tem. Por isso você tem que meditar nessa palavra. E praticar o que você está meditando. E por último, nós precisamos, a partir de hoje, ter um compromisso com Deus. Qual é o compromisso que eu estou falando? Você vai rejeitar
todo o argumento do inimigo. Todo. Existem pessoas que quando olham para o dia do nascimento dela, já desejaram não ter nascido. Existem pessoas que quando olham para o dia do casamento delas, já desejaram não ter casado. Existem pessoas que quando lembram do dia do nascimento de um filho, já chegou a desejar. Por que esse menino nasceu? Por que essa menina nasceu? Nós temos que ter um compromisso se nós queremos viver o melhor de Deus. Rejeitar o argumento de Satanás. Satanás não vai vir com um convite para você assinar a sua ida para o inferno. Ele não vai vir dessa forma. Ele vai vir com argumentos para te levar. Você sabe como é que ele venceu Eva? Com argumento. Como é que é? Foi isso que Deus falou, não é para tocar não. Pera aí, Eva, larga de ser boba, menina. Para de ser bobinha, vai lá, pode tocar de boa. Ele veio com o quê? Com argumento. Rejeita o argumento. Se amanhã te oferecer algo e que você não tem paz, existem dois argumentos lutando dentro de você. Um querendo te levar para o desastre e outro querendo te tirar dele. E qual é o argumento que quer me tirar desse desastre, pastor? É a falta de paz no teu coração. Aquilo que não tem paz é o argumento de Deus falando para você: não vai e não faça. Mas a paz que excede todo entendimento, ela é a confirmação. Eu posso prosseguir, que não somente eu vou viver aquilo que os meus olhos querem viver, mas eu vou me conectar no extraordinário de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma frase no seu coração. Não coloque limites nos seus sonhos. Coloca o argumento de Deus, a fé. Fecha teus olhos. Eu vou ler um texto, você com os olhos fechados. Eu vou te explicar um argumento tentando criar uma fortaleza na mente da pessoa. E como é que essa fortaleza foi destruída. Lamentações, capítulo 3, do verso 19 ao 25. Olha o que o profeta Jeremias, o profeta, irmãos. Não estamos falando de uma pessoa qualquer, mas de um grande homem de Deus. Ele diz aqui: lembro-me da minha aflição. Olha o argumento, aflição. E do meu delírio, alma atribulada. Da minha amargura e do meu pesar. Olha os argumentos, criando fortalezas na mente dele. Criando, depreciando, sugando a energia, sugando a fé, trazendo o desânimo. E ele diz no verso 20: lembro-me bem disso tudo. Quando nós lembramos de algo, é porque algo está na nossa mente, não é? E a minha alma desfalece dentro de mim. A fortaleza estava tão pesada que ele estava desfalecendo, porque já estava perdendo a força. Só que aí ele vem e ele se ergue debaixo da poderosa mão de Deus e dá um som do Espírito Santo. Todavia, declara comigo: todavia. Declara bem forte: todavia. Amém? Ele diz aqui: lembro-me também do que pode me dar esperança. Lembra e destrói a fortaleza da tua mente. Lembra e destrói a fortaleza da falta de fé. Lembra e destrói a fortaleza da falta da esperança. Lembra e destrói a fortaleza do desânimo.
lembra e destrói a fortaleza da falta de vida que está num coração ansioso, num coração depressivo, num coração angustiado. Lembra! E ele diz aqui: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pelas fortalezas, pois as suas misericórdias, elas são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, declara comigo: eu digo a mim mesmo. Você vai repetir comigo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Em nome de Jesus. Começa a orar a Ele agora. Começa a orar a Ele agora. Qual é a fortaleza que tem estado na tua mente? Qual é a fortaleza que tem estado no teu coração? Qual é a fortaleza que tem te perturbado? Amém? O Espírito Santo do Senhor, Ele está liberando. Ele está liberando um poder, graça, Ele está liberando sobre a tua vida. Meu irmão, talvez você está carregando uma fortaleza dentro de você há anos, desde a tua infância. Porque um dia te disseram que você nasceu de uma atitude errada, de um momento equivocado. Você nasceu muitas das vezes de um engano. E você está carregando essa fortaleza dentro da tua mente. Mas eu quero liberar agora, em nome de Jesus. Eu libero agora a cura sobre a tua mente. Eu libero agora a cura sobre os teus sentimentos. Eu libero agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos destruída toda a fortaleza nos casamentos. Continua orando ao Senhor. Continua orando. Aleluia. É tudo que eu preciso pra viver. Ele é o teu refúgio. Eis-me aqui. Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. Nós queremos também ministrar sobre uma fortaleza nos casamentos. Pessoas que com o passar do tempo foram perdendo o brilho de um cônjuge pelo outro. Porque uma fortaleza na mente foi criada no percurso dessa jornada. E um cônjuge foi parando de ver o outro como viu no primeiro olhar. Essa fortaleza vai cair nessa noite. Se você está do lado do teu cônjuge, pega na mão dele.
Essa fortaleza ela tem que cair. O nosso amor ele tem